uma bactéria que produz no seu tem um gene que produz a proteína CRI. Esse gene foi inserido nas plantas, como a gente trabalhou com milho, né? Foi inserido no milho, e ela produz a proteína CRI, onde essa proteína, quando a lagarta se alimenta das partes vegetais da planta, começa a abrir poros na sua membrana intestinal, o que causa a sepse do inseto e, consequentemente, a sua morte. Então, o nosso trabalho teve como objetivo avaliar a biologia e a resistência da Spodoptera frugiperda após serem alimentadas com as folhas de milho das cultivares BG 7049 convencional, que é a nossa testemunha, BG 7542H, Supremo VIP, B2401 PWU e NS 50 Pro 2. A gente começou utilizando as cultivares, a convencional, para o tratamento 1, que não apresentava nenhuma das proteínas CRI, que são as proteínas inseticidas. A gente teve acesso a essas sementes a partir da Fundação MS de Maracaju. Nós cultivamos os milhos nas casas de vegetações da UFGD, com temperatura e umidade natural, livre de qualquer molécula inseticida, a partir de defensivo agrícola, né? O nosso bioensaio, a gente ia até as casas de vegetações, recolhíamos as folhas que a gente ia utilizar, as mais bonitas, higienizávamos, cortávamos e colocávamos sobre um papel filtro úmido para manter o microclima adequado para a lagarta. Montamos 15 repetições por cultivar. Cada repetição era destinada a uma lagarta neonata de até 24 horas de eclosão, e os nossos parâmetros de avaliação foram o fator de resistências e análises estatísticas, né? Esse esquema é um esquema simplificado de como foi o nosso bioensaio. Então, a gente recortava as folhas, colocava nos potinhos, fechávamos de forma invertida, para que não tivesse o escape das lagartas. Elas começavam a se alimentar, como mostra ali, elas começavam a fazer a raspagem, e ela tinha dois caminhos. Ou ela terminava seu ciclo virando pupa, para consequentemente virar um adulto, ou ela morria. Quando ela morria, imediatamente a gente retirava todo o aparato, colocava um novo e uma nova lagarta, até que a gente encontrasse alguma que expressasse a resistência. Por fim, a gente tem os nossos resultados, começando pelos dias de vida. O ciclo da Spodoptera em fase larval, ele dura de 15 a 20 dias, mais ou menos. Ela tem que passar pelos 6 ínseres e tudo mais. Então, o tratamento 1, que era a nossa testemunha, ele durou, em média, 14,9 dias, que foi estatisticamente igual ao tratamento 5. E o tratamento 2 também. A gente não percebeu muita diferença no decorrer do ciclo dela. Já o tratamento 2 e 4 foi um ciclo... Eles são iguais entre si, mas o ciclo dele foi diferente das outras 3 cultivares. O que mostra que as cultivares que a gente escolheu interferiram no ciclo de vida e como elas estão nas lavouras. O 3 e o 4, eles tiveram em torno de 11 dias, porque eles não conseguiram finalizar o seu ciclo. Quando chegava mais ou menos nessa faixa de dias, a lagarta morria. Fator de resistência. Como eu já tinha falado, quando uma lagarta morria, a gente substituía por uma nova neonata, né? O tratamento 1, começamos com 15 lagartas todos os experimentos, e o tratamento 1 não houve a necessidade da gente adicionar, provando que a nossa testemunha realmente era viável, como a gente usou uma cultivar convencional, sem nenhuma proteína inseticida da planta, né? O tratamento 2, a gente precisou adicionar 36 lagartas até encontrarmos algumas que fossem resistentes, que apresentavam essa evolução. O tratamento 3 e 4 são iguais, a gente usou em torno de 90 lagartas, e quando a gente chegou nesse número, a gente resolveu não adicionar mais, porque as primeiras lagartas do tratamento 1 já estavam empupando, já estavam terminando o ciclo, então já tinha provado a sua eficácia. E o tratamento 5, a gente utilizou 64 lagartas. Bom, com isso, a gente
a partir desses dados, a gente percebeu que a Spodoptera frugiperda apresenta uma baixa resistência das cultivares biotecnológicas testadas, e a gente levou em consideração que, como algumas dessas cultivares já estão no mercado há alguns anos, acho que a mais antiga é o tratamento 2, já está em torno de 10 anos no mercado, os resultados foram satisfatórios, porque, de certa forma, ele teve sim ele exerceu a sua função, que é reduzir o crescimento populacional, ou pela morte ou pelo atraso do ciclo, que foi o caso. E, por fim, os agradecimentos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, pela concessão de bolsa de estudos, e pela Universidade Federal da Grande Dourados pela oportunidade e apoio. Eu posso começar a falar já? Sim, já finalizei. Então tá. Ó, o seu tempo, ele foi de 7 minutos e 35 segundos. Uhum. Como vocês têm 10 minutos, poderia ter aproveitado um pouquinho mais esse tempo, talvez falado um pouquinho mais sobre os resultados, para poder chegar aí nesses 10 minutos, mas foi um tempo bom. Uhum. Sobre a sua apresentação, você está de parabéns, foi muito bem, dá para perceber que você entende a respeito do assunto, estudou para a apresentação, então tá de parabéns, gostei bastante das ilustrações, da explicação da forma da metodologia, e aí eu fiquei só com algumas dúvidas a respeito da forma do resultado. Por exemplo, tem lá os diferentes tratamentos, né, com os diferentes testes que foram realizados, e aí vocês perceberam que em alguns casos houve um atraso, em outros houve a morte, né? Uhum. Então, respondendo de forma positiva. E houve alguma redução do tempo de desenvolvimento? Houve um prolongamento no tratamento 2, porque ele deu um atraso no ciclo. Nos resultados tem lá que tem algumas cultivares que foi 11 dias apenas, né? Isso porque quando ela chegava mais ou menos nesse tempo, ocorria a morte e ela não conseguia finalizar o seu ciclo. Ah, tá. Porque no tratamento 3 e 4, o ciclo ele foi realmente menor em relação ao 2, né? E aí vocês perceberam que ela, na verdade, ela conseguia matar, né? Mais rápido. Por isso, então, foi mais rápido. Uhum. Ah, entendi. Essa resistência avaliada, então, está relacionado aos diferentes tipos de plantas que vocês analisaram, né? De milho. Sim. Como eu havia comentado, algumas das cultivares ela tem apenas um gene do CRI, né, um diferente gene. Outras ocorrem a piramidação dos genes, e por isso que a gente quis testar. E são realmente cultivares que são utilizadas no estado. Por isso que a gente trouxe essa proposta. Entendi. E vocês já analisaram se existe algum efeito ambiental ou na saúde, de forma geral, das pessoas negativo com a utilização desses cultivares? Não, até porque a gente Se tem trabalha algum apenas. estudo, né? A gente olha essa parte na parte de revisão, tudo. A gente não encontrou nada. Então a gente acaba focando mais na questão da entomologia mesmo, que é a nossa área. Da resposta do controle, né? Isso. Então, chegando ali na faixa dos 90 e poucos indivíduos que foram mortos, aí essa reposição cessou, né? Isso. É porque quando chegou nessa faixa de 93 mais ou menos indivíduos, o tratamento 1 já estava empupando, já estava terminando o ciclo de lagarta. Então não tinha mais por que a gente continuar. Porque se a gente for levar isso para um âmbito de lavoura, um produtor vai parar de se preocupar com uma aplicação, essas coisas, se o indivíduo já está em pulpa, que é a fase mais resistente desse inseto. Entendi. Então tá, eram só essas as minhas dúvidas que eu queria confirmar mesmo com você. E parabéns pela sua Obrigada. apresentação, foi muito bem. Obrigada. Isso. Parabéns, então, a Larissa. A Larissa ainda volta, né, para apresentar, substituindo a Lara. E agora a gente segue com o Alberto. Vou começar, né? Bom dia a todos.
Bom dia. Bom dia a todos. O trabalho que será apresentado hoje no 14º ENEP, tem como título Custo de Produção de Tetráticos Howard, Hymenoptera eulófide, criado em diferentes hospedeiros. Meu nome é Alberto Domingues, eu sou acadêmico do curso de Agronomia da Faculdade de Ciências Agrárias da UFGD, e estou sendo orientado pelo professor Fabrício Fagundes Pereira, e participaram do projeto Jéssica Terilli Luqueta, Carlos Reiner Garcia Cardoso, Luciano Flávio Neves Ramos e Gabriel Banos Rodrigues. O tetrático Howard é considerado um endoparasitoide larval e pulpal com hábito generalista, ou seja, ele parasita hospedeiros em duas fases de vida, e ele pode parasitar alguns hospedeiros de forma alternativa. Naturalmente, ele é encontrado em Diatreia saccharis, porém ele pode também se desenvolver em Tenebro molitor, Anticarcia gematalis e Bombyx mori. Foi verificado que ele também pode parasitar a espécie de Tirenteina arnobi, Lepidoptera, Geometricidae. Nesse caso, foi a motivação para a elaboração de um programa de controle biológico, devido à importância dessa praga nas culturas de eucalipto. O sucesso dos programas de controle biológico de pragas de parasitoides, eles dependem muito da produção desses inimigos naturais em larga escala, para que seja eficiente o controle da praga, e a qualidade e baixo custo de produção, tomando em consideração as técnicas de produção adequadas para a produção do inseto. O objetivo do trabalho é estimar o custo de produção do tetrático Howard, criado em pulpas de Diatreia saccharis, Lepidoptera, Cramide, Tenebro molitor, Coleoptera, Tenebrionide, Bombyx mori, Lepidoptera bombicide, e Anticarcia gematalis, Lepidoptera noctuide. Aqui nós podemos observar as pulpas, a primeira pulpa é da Diatreia saccharis, a segunda pulpa é do Tenebro molitor, a terceira do Bombyx mori, e a quarta da Anticarcia gematalis. O trabalho ele foi desenvolvido no Laboratório de Controle Biológico de Insetos, do Lecobiol, que faz parte da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambiental da UFGD, e seguiu algumas etapas. A primeira etapa foi a multiplicação e aquisição dos hospedeiros, a aquisição de um hospedeiro, no caso o Bombyx mori, que nós não criávamos ele no laboratório, então foi adquirido as pulpas, e o restante foi multiplicado como era feito naturalmente no nosso laboratório. A multiplicação do parasitoide, a atualização dos orçamentos e a estimativa de custo de produção. O nosso laboratório, as salas, elas foram mantidas numa temperatura de 25 graus Celsius, com uma variação de 2 graus Celsius para mais ou para menos, umidade relativa em torno de 70%, com uma variação de 10% para mais ou para menos, e uma fotofase de 12 horas. As dietas, elas foram formuladas de acordo com a espécie e fornecidas. No primeiro caso, nós temos a dieta da Diatreia saccharis. Os ovos são incubados nesses potes de vidro, e ali as lagartas, elas permanecem até o momento de serem transferidas para discos de plástico, que contém a dieta. Cada disco vai conter 5 indivíduos, e chegando mais no final do ciclo, é feito um monitoramento para a retirada das pulpas, desses discos, para que não haja o canibalismo ali dentro. No segundo caso, nós podemos observar aí o Tenebro molitor. Ele tem uma dieta mais simples, ela é composta de farelo de trigo integral, e levedo de cerveja. Nós também podemos suplementá-lo
com vegetais, com fatias. No caso, aqui nós podemos observar fatias de chuchu, né, que é um vegetal que eles aceitam bem, e é importante para o fornecimento de água e minerais. O último caso, nós temos esses cubos dentro desse pote de plástico, ali que são criados a anticarcinomatales, né, a dieta é disposta daquela forma, né, então cada pote nós mantemos aí 30 indivíduos, né, que vão ser alimentados, a cada 2 dias é feita a limpeza, a troca da dieta, retirada das fezes, limpeza do recipiente, né? E é feita a retirada das pupas, né? Também para que não haja o canibalismo. Nesse caso, é a criação do tetráticos, né, do parasitoide, para manutenção da população no laboratório. É feita a criação em tubos de plástico, eles são alimentados ali com uma gotinha de mel, colocada uma pupa para eles parasitar, e ali acontece a manutenção mesmo da espécie dentro do laboratório. Para a produção massal, para a liberação, ela é feita dentro de potes como esse, potes de plástico, né? Tipo potes potes pequenos são potes de plásticos, e ali eles vão permanecer durante um período, né? Até pouco antes da liberação, né? Eles retirada essas pupas, colocadas em sacos de papel, né? E esses sacos de papel sacos de papel biodegradáveis, é levado a campo, né, para haver a liberação do parasitoide. Então, é aberto esse saco, é feito um orifício, e o parasitoide ele é liberado para fazer o seu trabalho. Os custos fixos, eles foram levantados por ciclo de produção, né? Então, o nosso interesse era chegar ao custo total, que é a somatória do custo fixo mais o custo variável, né? Então, o custo fixo, assim, por definição, é o custo inerente aos custos que tem de itens que têm uma vida útil maior do que um ciclo de vida, um ciclo de produção. Certo? A vida útil desses itens, eles vão variar de acordo com o item. No caso de uma edificação do laboratório, nós utilizamos aí 10 anos de vida útil, um equipamento 5 anos de vida útil, e dependendo do item, isso pode abaixar um pouco, certo? Desse modo, nós sabemos quantos ciclos esse item ele vai participar da cadeia produtiva, né? E podemos chegar à depreciação desse item, de acordo com o número de ciclos. Outro item somado à depreciação é o custo alternativo. O custo alternativo ele é um item que seria o retorno do capital investido se ele fosse investido no mercado financeiro. No caso, nós utilizamos a taxa de 5%, que é a taxa da caderneta de poupança média, né? E chegamos, 5% anual, e chegamos à porcentagem do custo alternativo durante o ciclo de produção daquele inseto. Já os custos variáveis, eles são diferentes dos custos fixos. Então, esses custos variáveis, eles são referentes àquele período de tempo do ciclo de produção, né? Aí entra a energia, a água, a própria pupa, né, que é fornecida ao parasitoide, certo? A dieta, entre outros itens. Então, nós temos os custos fixos, os variáveis, e a soma, nós chegamos ao custo total. No laboratório, nós chegamos a médias de produtividade de tetráticos Howard em Diatreia saccharalis, numa ordem de 250 indivíduos por pupa. Para Tenebro monitor,
70 indivíduos por pulpa. Para Bombyx mori, 400 indivíduos por pulpa. E para Anticarcia gematalis, 250 indivíduos por pulpa. Nós podemos notar que para Bombyx mori teve uma alta produtividade, bem maior que os outros, né, devido ao tamanho da pulpa, né? E ao Tenebra monitor um pouco menos. Porém, o valor da pulpa, né, para a produção, ela é bem mais baixa do que das outras espécies. Então, isso vai pesar também na escolha da pulpa a ser utilizada. Chegando ao custo total, né, por milheiro de Tetrascus Howard, que era a nossa meta, nosso foco, a Diatreia saccharialis, o milheiro de Tetrascus Howard de Diatreia saccharialis, ele chegou a R$ 3,04, para Tenebra monitor, R$ 2,11, para Anticarcia gematalis, R$ 4,43, e para Bombyx mori, 86 centavos. Aí reflete também devido à alta produtividade, o valor também abaixou bastante, né, pelo milheiro do parasitoide. Aqui nós utilizamos o valor em dólar para fazer uma atualização, né, e para $1 americano, na época, o valor expresso era de R$ 5,47. As considerações finais, né, que essas informações contidas nesse levantamento, elas têm grande importância para laboratórios e empresas de controle biológico, para que elas consigam obter um maior retorno econômico, né, ao produzirem e comercializarem esses insetos com qualidade. Os agradecimentos vai ao CNPq, né, pela bolsa conferida a mim, né, a CAPES, a Reflore, Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas, e a Universidade Federal da Grande Dourados. Obrigado. Bom, Alberto, parabéns pela apresentação do trabalho. Sobre o tempo, extrapolou um pouquinho, mas eu comecei um pouquinho antes, até você começar a falar, eu tinha iniciado o tempo, então ficou mais ou menos ali nos 11 minutos. Então, passou um pouquinho do tempo. Eu peço desculpa pelos defeitos técnicos. Não, mas tá bom, acontece. Até no começo você ficou um pouco nervoso, deu para perceber, mas talvez seja por isso, e é normal mesmo, né, ficar nervoso. E depois você já conseguiu falar com mais tranquilidade sobre o trabalho. E aí deu para perceber que você tem um grande domínio sobre ele. Então, parabéns. Aí eu fiquei com algumas dúvidas a respeito da parte da metodologia dos custos. Essa questão do tamanho da massa do animal, ela foi considerada para calcular esse custo de produção? Então, foi considerada. Então, porque em experimentos a gente sabe que tem uma produtividade maior, né? A gente chega a uma produtividade maior. Então, em cima da produtividade e do custo, nessa equação a gente chega ao valor por milheiro do parasitoide. Então, aquele valor de 86 centavos é referente a essa alta produtividade do Bombyx. Porque a larva dela é bem maior, né? Deu para perceber que ela é bem discrepante. E também, o que eu fiquei imaginando, que provavelmente ela produz bem menos, né? Por desenvolvimento, ciclo de desenvolvimento. Assim, no nosso caso, nós adquirimos os casulos, né? Então, o nosso custo, referente ao custo variável dela, né, foi a abertura do casulo, né? Então, a gente recebeu o casulo, fez a abertura e disponibilizou essas pulpas para os parasitoides parasitarem, né? Então, para a gente ter a criação do Bombyx mori, a gente teria que ter uma estrutura maior, né, para produzir o alimento dele, que tem que ser um alimento in natura. Então, a gente optou por comprar essa pulpa. Ah, sim. E em relação a comprar essas pulpas, né, esses animais, a gente sabe que se a gente fica utilizando o mesmo grupo de animais para ter o desenvolvimento, acaba reduzindo a variabilidade genética. E isso pode influenciar lá na resistência, né? Isso foi considerado também para os custos, a compra de novos animais para melhorar a variabilidade?
Não, a primeiro momento não. Não. Assim, o que a gente tem os insetos no laboratório, nós fazemos esse trabalho de renovação, sim, né? Só que, como a gente pegou um lote, né, a gente pegou esse lote e fez esse trabalho. Aham. Mas é de se pensar em algo parecido para ver. É porque talvez se surja algum problema, algum tipo de fungo, né, dentro do laboratório, alguma coisa, pode ser que dissemine todos os animais que tem, talvez por falta dessa variabilidade, né? Sim. Aí todos eles foram mantidos em algum período na BOD, outros foram mantidos fora, no laboratório, outros na BOD. Não, somente assim, na sala mesmo, não foi Ah, mantido tá, no na BOD. laboratório ali mesmo em cima, O que entendi. a gente tem é o parasitoide na BOD, né, que o Aham, risco de perder, então a gente mantém parte na BOD e parte nas salas de criação. entendi. Ah, o que eu tinha de dúvidas eram isso mesmo, eram essas. Obrigada, Alberto, pela Opa, apresentação. eu que agradeço. Parabéns. Obrigado. Ótimo, parabéns então, Alberto. A próxima seria a Isabela. Olá, vou Tá? compartilhar. Vamos lá. Então, bom dia. Meu nome é Isabela de Lima Palombo. Eu sou acadêmica da Biotecnologia da UFGD e eu vou apresentar sobre o parasitismo de Tetrasticus hort em lagartas de Tilinteina e Arnóbia em condições de semicampo. Os coautores do trabalho foram a Jéssica Terelli Lucheta, o Carlos Renin Garcia Cardoso, o Luciano Flávio Neves Ramos, a Juliana Pereira Santos e o orientador foi o Fabrício Fagundes Pereira. O controle biológico, ele é um fenômeno natural, ocorre sem a interação do homem na natureza, mas ele também pode ser um fenômeno induzido, onde ele precisa da interação do homem para fazer a liberação de inimigos naturais para controlar determinados insetos pragas que causam algum dano econômico nos cultivos. Então, ele ocorre por 3 controladores principais: os parasitoides, que são insetos que dependem de outros insetos para completar o seu ciclo de desenvolvimento, onde eles vão ovipositar dentro de um hospedeiro e as primeiras fases do seu desenvolvimento vão ocorrer ali dentro. Os predadores, que são insetos que se alimentam de outros insetos, normalmente levando à morte deles, e eles não têm um hábito alimentar muito... ele não tem uma preferência de hábitos alimentares, então eles podem ser até canibais, o que é um grande controlador. E tem também os patógenos, que eles são micro-organismos que estão presentes na natureza, e eles dependem de uma condição climática muito maior para realizar o controle. Então, eles são mais utilizados quando há uma grande infecção generalizada nos cultivos para ser utilizado. Então, assim, de uma maneira geral, o controle biológico ele passou a ser mais utilizado quando houve o aumento desses insetos pragas, que consequentemente foi com o aumento do nosso agrossistema, principalmente aqui no Brasil, onde há uma grande diversidade de plantas e cultivos. O foco do meu trabalho são os parasitoides, já que eles têm uma importância muito maior no nosso controle e também na nossa liberação, porque ele tem um potencial para sincronia de hospedeiro e um potencial biótico muito maior do que os predadores, por exemplo. E a espécie que eu escolhi para o trabalho foi o Tetrasticus hort, da ordem Hymenoptera, que é um endoparasitoide gregário, ou seja, de um único hospedeiro é capaz de ter várias emergências desse parasitoide.
E ele também, que é um grande ponto positivo para ele, é que ele tem uma capacidade de parasitar diferentes fases de desenvolvimento, que já foi registrado desde larvas a insetos adultos. A Tirinteina arnóbia, que é uma das principais pragas do eucalipto, é conhecida também como lagarta parda, ela, no começo, antes dela se tornar uma praga do eucalipto, ela era uma praga de mirtáceas, como a goiabeira. Então, quando houve a introdução do eucalipto aqui no Brasil, lá em 1824, ela passou a se tornar a praga desses cultivos e causou muito prejuízo na época, porque ela se alimentava dos tecidos das folhas na fase de lagarta, o que levava um grande dano, porque causava o desfolhamento dessas árvores. E aqui estão as 3 principais fases. Eu não tinha foto do ovo dessa lagarta, então a gente criou ela em laboratório. E o objetivo, assim, geral desse estudo foi do Tetrasticus horde conseguir parasitar as lagartas, principalmente as lagartas, né, porque já houve registro desses parasitoides em pulpas, e levou a investigar a capacidade de parasitar e se desenvolver nessas lagartas em condições de semicampo. Para fazer a criação dessas lagartas precisa ser necessariamente em condições de semicampo. Aqui foram eucalipto de 2 anos de idade, porque ela não se desenvolve muito bem em dietas artificiais, o que é um problema para se estudar e conseguir ter um controle dela, principalmente em laboratório, quanto mais em campo. Então foi feita, a gente já tem, na verdade, a criação do Tetrasticus horde, que é feito em tubos de ensaio, em sala climatizada, a 25 mais ou menos 2 graus Celsius, com 14 horas de fotofase e 70 mais ou menos 10 da umidade relativa. Então, a primeira gaiola, ela conteve 5 lagartas de Tirinteina arnóbia e são gaiolas de organza, com eucalipto de 2 anos. E fizemos 2 gaiolas. A primeira foi a controle, que posteriormente, depois dessa lagarta completar o seu ciclo, as pulpas da primeira gaiola foram individualizadas em pote plástico do tipo coletor universal, aqueles pequenininhos de 80 ml, até a emergência dos adultos. A segunda gaiola, ela também foi montada com 5 lagartas e foi adicionado 5 fêmeas de Tetrasticus horde, com 24 horas de idade, tendo a proporção de 1 para 1. Registramos o parasitismo deles e após 96 horas as fêmeas foram retiradas. Os resultados da primeira gaiola do controle foi que 100% das lagartas passaram para a fase de pupa e 100% teve a emergência e passou para a fase de adulto. Na segunda gaiola, onde tinha o parasitoide Tetrasticus horde, as lagartas elas passaram para a fase de pupa, mas 52, mais ou menos 10,19% dessas pulpas ficaram escuras e morreram, devido ao parasitismo que teve na fase de lagarta. O Tetrasticus, ele emergiu de 5% dessas pulpas, onde a gente conseguiu avaliar as características biológicas que ele teve a partir das pulpas, né, devido ao parasitoide na fase de lagarta. E ele teve uma progenie, que é o número de indivíduos, de 216, teve uma duração do ciclo de vida de 23 dias, a razão sexual, que é a proporção entre machos e fêmeas, foi de 0,86, a longevidade de machos foi de 11,25, mais ou menos 2,30 dias, e a de fêmeas foi de 15,28, mais ou menos 0,78. E esse aqui foi o primeiro registro que a gente teve de Tetrasticus horde parasitando lagartas.
o que já é um grande avanço para o controle biológico, essa descoberta. E o fato dele ter emergido de pupas, mas não de lagartas, é um pequeno detalhe, mas, tipo assim, como houve a morte dessas lagartas, então a gente considera que foi um trabalho bem feito, com os resultados que a gente esperava. E eu tenho a agradecer à Universidade Federal da Grande Dourados, que é onde estudo, o Lecobiol, que é o laboratório na qual faço parte, que é o Laboratório de Controles Biológicos de Insetos, e os coautores que estão presentes, que também fazem parte desse laboratório, a CAPES, o CNPq, o Reflore, que é a Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas, e o meu orientador, Fabrício Fagundes Pereira. Obrigada. Parabéns pela apresentação, Isabela. Quase chegou aos 10 minutos certinho. Foi aí 9 minutos e alguns segundos, então parabéns. Obrigada. Parabéns pela sua apresentação. Você falou bem calma, bem ponderada e demonstrou que entende do assunto, entende do trabalho. E aí tem algumas perguntas que eu vou fazer para você agora. Você comentou lá na introdução e eu fiquei curiosa para saber se você sabe a diferença que você apresenta, que o parasitóide ele precisa de um hospedeiro para se desenvolver lá na introdução, né? E aí você saberia me dizer a diferença, então, de um parasita e de um parasitóide? Um parasita, ele vai completar todo o seu ciclo dentro de um hospedeiro. E o parasitoide não, ele vai apenas ovipositar, colocar os seus ovos dentro de um hospedeiro. Ali eles vão ficar de ovos até a fase de pupa, e os adultos são de vida livre, ou seja, ele não precisa ficar no hospedeiro para poder se reproduzir ou ter a vida livre dos adultos, no caso. Acredito que seria isso. A principal diferença entre o parasita e o parasitóide é que o parasitóide ele nunca vai deixar o indivíduo vivo. Então, quando ele conseguir parasitar um hospedeiro, ele vai acabar eliminando ele de alguma forma. Então, ele não consegue se desenvolver esse hospedeiro. E já o parasita não. O parasita, ele acaba deixando o hospedeiro vivo. Ele vai, de alguma forma, por exemplo, o mosquito que vem e pica a gente, ele acabou parasitando, mas ele não nos matou, né? Então, seria mais ou menos essa diferença entre os dois. Assim, uma coisa que eu fiquei curiosa para saber, que eu achei que faltou um pouquinho, é você falar da relevância do seu estudo, seja ela social, econômica, ou ambiental. Ela é tanto ambiental quanto econômica, eu acho. Por mais, assim, o fato do prejuízo que essa praga causa nos eucaliptos, mas também ambiental, pois, assim, na natureza, no campo principalmente, é muito difícil a gente ter esse controle do que os parasitoides fazem lá. Então, a gente precisa mais desse negócio de semicampo em laboratório para a gente testar a influência deles e conhecer toda a capacidade desses insetos. Então, eu acho que é ambiental também, porque é uma informação importante e super relevante, principalmente para quem é dessa área, mas também é econômica. E a longevidade da fêmea foi maior que a do macho, né? É normal? Sim. O ciclo é maior, então. Idade quanto a progenie dela. Então tá bom. Minhas perguntas eram essas. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Parabéns, então, Isabela, mais uma vez. Vamos para a Karen. Bom dia a todos. Meu nome é Karen Araújo Magalhães, eu sou acadêmica do terceiro período de Medicina da Faculdade de Ciências de Saúde da UFGD. Participo do projeto de iniciação científica em linha de pesquisa sobre leishmanioses, orientada pela professora Erin Tacoeto Nitz Abreu,
e pelo professor Manuel Sebastião da Costa Lima Júnior. Esse trabalho foi desenvolvido com outros alunos de doutorado e mestrado, com a aluna de Joellen Virgínia Borges Souza de Aquino Coelho, com o aluno Gabriel Barbosa Costa e com Paulo Silva de Almeida. O objeto de estudo do meu trabalho foi a fauna de flebotomínios em aldeias no município de Dourados. Antes da gente entender a relevância do estudo, é preciso compreender alguns conceitos iniciais e a importância de se estudar o flebotomínio. Primeiramente, a gente tem que entender que as leishmanioses elas são antropozoonoses, ou seja, são doenças infecciosas que acometem tanto ao homem quanto aos animais, causadas por protozoários do gênero Leishmania. Elas são transmitidas por fêmeas hematófagas de flebotomínios dípteros psicodídeos. É importante aqui salientar que o estudo e o levantamento entomológico da fauna de flebotomínios, ele tem uma importância médico-veterinária por ser vetor de uma doença que é a quarta doença infecciosa que acomete 4 partes mundiais, 4 áreas mundiais, o norte da África, o sudeste da Ásia e o oeste da Ásia e as Américas. Também tem uma importância de grande interesse na saúde pública, porque o flebotomínio ele está presente também em ambientes antrópicos. Quando a gente analisa a relação regional, aqui no estado do Mato Grosso do Sul foram relatadas mais de 60 espécies de flebotomínios, sendo que 20 delas estão relacionadas a caso de leishmaniose visceral, tendo como agente etiológico, a Leishmania infanto, e ela é conhecida como a leishmaniose calazar, e a leishmaniose tegumentar americana, que ela pode se desenvolver na sua forma monocutânea e cutânea, com os agentes etiológicos Leishmania brasiliensis, Leishmania viana brasiliensis e Leishmania amazonensis. É importante dizer que em estudos realizados aqui no estado, eles encontraram positividade para a Leishmania em flebotomínios da espécie Lutzomia longipalpis e Nissomia neiva, e esses estudos foram realizados em zonas urbanas e zonas rurais do estado. São poucos estudos que abrangem a área indígena, porque principalmente aqui na reserva indígena de Dourados, essas áreas elas apresentam problemas na organização social, familiar e territorial, e isso dificulta uma delimitação e conhecimento da realidade referente à saúde indígena. Vale lembrar que, segundo o CINAM, em 2019, foram relatados mais de 60 casos de leishmaniose visceral e leishmaniose tegumentar em pessoas declaradas indígenas aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Tendo em vista essa limitação de estudos epidemiológicos das epidemiologias de leishmaniose nas áreas indígenas, o objetivo do nosso estudo foi investigar a fauna de flebotomínios nas aldeias Jaguapiru e Bororó, no município de Dourados, além de conhecer a importância das espécies coletadas na epidemiologia das leishmanioses nessa área. Como materiais e métodos, então, a área de estudo foram as aldeias Bororó e a aldeia Jaguapiru, presente na reserva indígena de Dourados, e a coleta ela seguiu protocolos do Ministério da Saúde, onde foram realizadas coletas mensalmente durante 3 noites consecutivas, no período das 18 às 7 horas da manhã, entre os meses de julho de 2019 a fevereiro de 2020. Foram utilizadas armadilhas luminosas CDC, em pontos de coleta intradomicílio, ou seja, dentro de residências, e em pontos de coleta peridomicílios, ou seja, em áreas próximas às residências que têm condições favoráveis à presença dos flebotomínios, como a presença de um animal que serve de fonte alimentar, como cavalos, cães, galinhas, patos, gansos, gatos, e também uma área que pode servir de abrigo para esses flebotomínios, para sua disseminação e reprodução, como áreas que apresentam acúmulo de resíduos sólidos e orgânicos, além dos abrigos de animais, o canil, galinheiros, pocilgas, e presença também de solo úmido e árvores frutíferas. Também foi como ponto de coleta a área de mata, que é o habitat natural desse flebotomínio. Essas amostras elas foram coletadas e as espécies foram identificadas e classificadas na Secretaria Estadual de Saúde, conforme protocolos de identificação preconizados por Galat de 2003. Elas foram
colocadas em Eppendorfs de 1,5 e com álcool 70%. Como resultado, então, da minha pesquisa, foram capturados 184 flebotomíneos, sendo 73 machos e 111 fêmeas, todos pertencentes à espécie Lutzomia longipalpis. Importante fazer um adendo aqui, que houve uma maior coleta de fêmeas na região, e essas fêmeas são possíveis, né, vetores da doença da infecção da leishmaniose, e porque ela carrega o agente etiológico, né, Leishmania. E a espécie Lutzomia longipalpis, ela tem sido representada como a principal vetora em outros estudos sobre da leishmaniose visceral, porque ela carrega dentro do seu tubo intestinal o agente etiológico Leishmania infanto. Em relação aos pontos de coleta, foram coletados 25 exemplares em intradomicílio, 106 em peridomicílio e 53 em área de mata. Esse dado foi um pouco preocupante, porque a maior coleta de flebotomíneos em área peridomicílio significa, em virtude dos fatores que eu já mencionei, uma adaptação e uma capacidade de transição desse flebotomínio em um ambiente antrópico e um ambiente em seu habitat natural. Outro dado que também foi de suma importância foi a presença desse vetor em áreas de intradomicílios, que representa a adaptação desse flebotomínio a uma área em que o homem habita e convive, além de uma possível utilização do homem como fonte alimentar para esse vetor. A maior captura ocorreu nos meses de julho a outubro de 2019, seguindo esses dados climatológicos de precipitação entre 46,3 a 172,4 milímetros, a umidade relativa do ar entre 47% a 70%, a temperatura entre 14 graus Celsius a 37,8 graus Celsius e a velocidade do vento de 0,88 km por hora a 1,32 km por hora. Esse dado de maior captura, eles foram realizados em meses que precederam a estação chuvosa e vai de encontro com outros estudos que dizem que há maior coleta, principalmente de Lutzomia longipalpis, na estação chuvosa. Isso pode caracterizar, então, uma adaptação dessa espécie em questão de variações climatológicas da região. Então, como consideração final do nosso estudo, a gente percebeu que o levantamento e análise faunística dos flebotomíneos, ela serve de um possível alerta para um potencial risco de surtos de leishmaniose visceral nas aldeias de Aguapiru e Bororó, visto que a espécie Lutzomia longipalpis, como eu tinha dito anteriormente, é o principal vetor dessa infecção no estado e em outras regiões. Como relevância de estudo, a gente percebeu também que esse potencial risco, né, de surto de leishmaniose visceral, ele tem uma importância social e cultural, uma vez que essas áreas, além de ter que lidar com questões indígenas, questões do avanço da fronteira agrícola, né, questão do desmatamento, de perdas de terra, e as condições de pobreza que foram vistas lá, esse potencial surto de leishmaniose visceral representa também uma ameaça à preservação desses povos, a preservação étnico e cultural desses povos. Aos agradecimentos ao CNPq, à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Ensino, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul e ao UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, pelo apoio financeiro, e ao CNPq pela concessão de bolsa aos autores. E agradecimento pelo apoio logístico à FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, à Secretaria Especial de Saúde Indígena e ao Departamento de Sanitário Especial Indígena. É isso. Karen, parabéns pela apresentação. Você chegou praticamente aos 10 minutos, quase que cravados. Faltou aí alguns segundos, mas dá para considerar. Parabéns pela sua apresentação. Obrigada. Gostei bastante.
Eu senti só um pouco de falta nos slides de algumas imagens, por exemplo, da região, se fosse possível ter colocado, para diminuir um pouco o texto, porque, assim, eu percebi que tinha bastante texto em alguns slides, mas que você dominava o assunto. Então, às vezes, colocar algumas imagens no lugar do texto deixa o slide mais gostoso de ver mesmo, de assistir a apresentação. Ok. Mas, de forma geral, foi muito bem. O seu trabalho, ele tem uma relevância muito grande, né? Muito importante, porque realmente os indígenas, eles acabam ficando marginalizados, né? E aí eles também, como você comentou, têm muitos problemas sociais que precisam ser resolvidos, né? De saúde e tantos outros que a gente já sabe. E aí tem algumas perguntinhas. Esses 3 dias que vocês escolheram por mês para fazer essas análises, tem um porquê desses dias ou não? Padronizaram 3 dias sempre por mês e... Foram protocolos preconizados pelo Ministério da Saúde. É importante dizer que nesses 3 dias foram os 3 dias que não houve precipitação, né? Em dias que ou foi antes de dias de chuva, ou em dias que antecederam esse período de chuva, que é o melhor para a coleta, porque a chuva, segundo alguns autores, elas podem lavar o solo e levar embora a reprodução desse flebotomínio, né? Os ovos de flebotomínio e acabar prejudicando. Então, são protocolos que foram padronizados pelo Ministério da Saúde. E dentro desse período de coleta, houve algum período que foi maior a coleta? Foi no período de outubro. Em outubro, sim, foi a captura de 118 flebotomínios. Então, é um período que ele começou a intensificar as precipitações, os índices de chuva na região, um aumento de temperatura, né? E diminuiu aquele período de ventania, né? Que geralmente tem entre agosto e setembro. Então, foi o mês que houve a maior coleta. Que daí teria que se preocupar mais com esse período, né? Para fazer o controle. Importante dizer também que durante o período de novembro e dezembro a gente não fez coleta, até para evitar um possível desgaste ecológico naquela região, porque como é feitas coletas mensalmente, né, pode acabar prejudicando, acontecendo algum fator ali que prejudique o ciclo desses animais, enfim, evitando algum tipo de prejuízo ecológico na região. E eu fiquei curiosa para perguntar como foi a receptividade lá, se foi tranquilo desenvolver o estudo, se vocês chegaram a conversar, pedir primeiro para entrar, como que funcionou isso? Foi tranquilo os estudos, a gente conversou, né, com os anciões, e eles autorizaram, né, o monitoramento da área para poder fazer para colocar as armadilhas, né, e delimitar os pontos de coleta. Então, sim, a gente teve uma boa receptividade, tanto é que a gente está fazendo novos estudos também na região, e com coletas de sangue, e para poder ver se há essa infecção, né, de leishmania, principalmente no homem, pelos achados que a gente encontrou em intradomicílio. Então, foi um local de muita receptividade, enfim. Legal. Uma coisa que tem que se atentar é o nome da espécie, na verdade, do gênero. Ludzomia, aí é LTZOMYIA, tá faltando o I no nome da espécie. Uhum. Basicamente era isso, as minhas dúvidas. Parabéns pelo trabalho, tomara que dê certo continuar, porque é realmente um trabalho bem interessante. Tá bom, muito obrigada. Vou utilizar os conselhos aqui nos próximos trabalhos. Obrigada. Ótimo, então, parabéns, Karen, mais uma vez. Quero chamar a Larissa, né, Mirandola, novamente, ela vai estar substituindo a Lara para a apresentação. Bom dia novamente, eu sou Larissa Mirandola Balta,
vou apresentar o trabalho da Lara, que infelizmente não pôde apresentar. Nós somos acadêmicas de biotecnologia, e o trabalho de IC dela foi o estudo da Diatreia saccharalis em variedades de milho geneticamente modificado. Começa a questão na Revolução Verde, na década de 60, quando os produtores precisavam abranger um maior número de produção, né, uma escala maior, porém não conseguia por conta dos insetos, das pragas, e eles começaram a procurar novos métodos de produção, já que as até então conhecidas não era suficiente. Logo após esse período de estudo, veio a liberação da comercialização das plantas transgênicas, principalmente as que expressassem a proteína CRI. E dessa forma, houve a escala de produção mundial do milho, graças ao aumento dos estudos da biotecnologia e das ciências ômicas. O trabalho da Lara teve como objetivo avaliar o ciclo de vida da Diatreia saccharalis, também conhecida como broca da cana, em diferentes variedades de milho geneticamente modificadas. Os experimentos foram realizados no laboratório de amostragem e monitoramento de insetos pertencente ao FCBA, na Faculdade da Grande Dourados. Foram utilizados 5 variedades de milho, sendo ela a BG 7049 convencional, que era testemunha, BG 7542H, Supremo VIP, B2401 PWU, NS 50 Pro 2. E as lagartas da Diatreia saccharalis foram utilizadas para o início da criação. Elas vieram da Embrapa, daqui de Dourados, a gente estabeleceu e utilizou no experimento. As lagartas foram alimentadas com as folhas de milho, e depois das observações e recolhimento dos dados, a gente analisou os fatores de resistência sobre análise estatística. Os resultados foram a partir dos seguintes parâmetros: dias de vida do inseto, tamanho de pupa e fator de resistência. Nos dias de vida do inseto, a gente percebeu que na maioria das cultivares houve um aumento do ciclo de vida. A diatreia, ela também tem em torno de 15 a 20 dias ali de lagarta para fazer a raspagem das folhas. E a gente percebeu um aumento considerável, principalmente na NS Pro 2 e no Supremo VIP, onde extrapolou em torno de 5 dias. Foi para 25 dias o período dela. O tamanho da pupa, a gente também notou diferença, onde as lagartas alimentadas com milho convencional atingiam em torno de 14, 15 milímetros de tamanho, né? Já as lagartas que foram alimentadas com milho transgênico apresentou uma redução de tamanho. Ela ficava em 9, 10 milímetros. Também houve uma diferença no peso, porque as pulpas eram bem menores, até porque a lagarta demorou a se desenvolver e se desenvolveu com muita dificuldade. E, por fim, o fator de resistência. Duas das cultivares teve as lagartas apresentaram uma resistência maior por mais tempo do que outras, e também ocorreu a mortalidade por outras duas cultivares. A mortalidade foi bem eficaz. Então, observamos que as variedades de milho BT interferem no ciclo de vida do inseto de várias formas, desde dificultando o seu desenvolvimento até a causa de sua morte. Considerações finais. Com base nos resultados observados, notamos que as variedades de milho geneticamente modificada interferem sim no ciclo de vida do inseto, exercendo a sua função inseticida. E a variedade de milho geneticamente modificado são capazes de reduzir na redução da população desse inseto praga. E é muito bom, porque a Diatreia saccharalis, ela é também uma praga polífaga de muita importância regional aqui no Mato Grosso do Sul, porque ela tem um destaque também nas lavouras, por também ser voraz, se alimentar muito de milho, de soja, da cana. E ela tem um ciclo de vida muito rápido.
Esse aumento que a planta proporcionou a ela fragilizou tanto a pulpa que a maioria das pulpas não chegaram nem à fase adulta. Pode ser não é tão interessante na questão do produtor, porque a lagarta vai continuar se alimentando, mas no próximo ciclo de vida, ele vai ter uma infestação extremamente menor do que foi a primeira. Os agradecimentos. A Lara gostaria de agradecer primeiramente à instituição de ensino da Universidade Federal da Grande Dourados por fomentar a pesquisa no meio acadêmico, dando chances de seus alunos desbravarem esse novo mundo. E aos nossos orientadores, Marcos Ginos Fernandes e Anderson Guimarães, por darem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse mundo vasto de conhecimento, e a minha companheira de trabalho, Larissa Balta, por nunca me deixar de existir. Larissa, parabéns pela apresentação. Deu 6 minutos de apresentação. Então, foi um pouquinho abaixo, mas dá para entender, até porque, pelo jeito, foi bem em cima da hora que você teve que fazer essa apresentação, né? Então, então, até então seria o nosso orientador, mas ele teve uma banca, então não pôde estar com a gente também. Eu peguei esse material ontem à noite. Para apresentar, entendi. Então, em alguns grupos, elas diminuíram o tamanho, né? Essas lagartas, e em outros a mortalidade foi mais eficaz. Só que faltou falar qual grupo dessa variedade de milho que foi a que conseguiu matar mais lagartas, né? Sim. Você sabe dizer qual foi? Ela não me enviou os resultados dela, mas como eu também participei dos bioensaios, eu tenho mais ou menos umas anotações. O que eu acho que aconteceu foi que o tratamento Supremo VIP teve a melhor mortalidade, ele teve uma mortalidade de quase 100% das lagartas. Já a cultivar BGH 7542 da tecnologia Hércules, a gente observou que ele aumentou o ciclo de vida da diatreia e fragilizou a lagarta e as pulpas, que teve tamanho extremamente reduzido comparado à nossa cultivar convencional. Entendi. Ele não foi testado em algum organismo não alvo? Não, esse trabalho, na verdade, vai ser um trabalho para a próxima fase, né? Que a gente vai testar em parasitoides. Ah, tá, porque na introdução tinha alguma coisa relacionada aos organismos não alvos, daí eu falei, será que elas testaram alguma coisa nesse trabalho também? Mas é alguma coisa para o futuro, então. É que, na verdade, ia acontecer nesse trabalho, mas como veio a pandemia, a gente resolveu focar nessa primeira parte e deixar esse dos organismos não alvos para um segundo trabalho. Para depois, entendi. Ah, tá. Uma coisa para se preocupar, aí você pode até passar para ela na apresentação, é que tem o nome da espécie, nome científico, sem itálico, em alguns momentos, e tá escrito o diatreia, tá certo? Aí Sacaralis está com S maiúsculo, e ele é minúsculo. Tá, para se preocupar em arrumar isso. É isso. Parabéns pelo trabalho de vocês. Espero que vocês deem continuidade, principalmente nessa questão das espécies não alvo, né? Porque da mesma forma que a gente estuda nos pesticidas, nos inseticidas e herbicidas, essa questão de prejudicar os outros insetos que não seriam, os outros grupos de animais que não deveriam, né, ser prejudicados, é importante fazer isso também no grupo de transgênicos, né? Então, tomara que vocês continuem aí nessa linha. Parabéns. Obrigada. Ótimo, meu parabéns também para você, Larissa, né, mais uma vez, pela segunda apresentação. E chamo agora a Lígia, né? Vamos lá, Lígia. Oi, estão me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te vendo. Sim. Falta... Isso, está carregando aqui a apresentação.
Aí eu passo a palavra para a Camila. Vou começar. Pode começar. Olá, bom dia. Meu nome é Lígia Garcia Germano. Eu faço graduação em Ciências Biológicas. Sou aluna de iniciação científica do Laboratório LecoGen, Laboratório de Ecotoxicologia e Genotoxicidade. E também faço parte do projeto PET, que é um programa tutorial, um programa educacional de tutoria. Hoje eu vou apresentar o meu trabalho intitulado como O uso de extratos vegetais e seus produtos de bioconversão como alternativa no controle do Aedes aegypti. O Aedes aegypti atua como vetor de arboviroses e tem maior incidência em países tropicais e subtropicais, e vem ocasionando um agravo à saúde da população e uma sobrecarga aos sistemas de saúde pública. O controle populacional do vetor é feito através de inseticidas sintéticos, porém, estes causam toxicidade ambiental e humana, com baixa biodegradabilidade, e há também uma crescente resistência das populações de Aedes aegypti para esses inseticidas. Dentro desse contexto, inseticidas e larvicidas feitos através de extratos vegetais e de seus produtos de bioconversão tornam-se alternativas para o controle do Aedes aegypti e destaca-se como uma ferramenta promissora para otimizar a ação de pesticidas em geral. Nesse estudo foram utilizadas plantas do gênero Aristolochia, por exemplo, Aristolochia galeata, que foi utilizado no estudo. Esse gênero é composto com plantas trepadeiras e tem seus nomes populares como jarrinha, cipó mil-homens e cipó de cobra. Elas estão localizadas em todos os continentes americanos e europeu, e está localizado no bioma da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa. Essas plantas também têm atividade, além de inseticidas e larvicidas, farmacológicas e terapêuticas, como atividade antibacteriana contra bactérias de infecções de pele, potencial anti-inflamatório para aliviar a dor, etnofarmacológico veterinário, que vai ser quando um cachorro, por exemplo, é mordido por uma cobra e picado por um escorpião, então ela tem esse poder de ajudar. E uma capacidade anti-hemorrágica, que é capaz de neutralizar o veneno. Para a bioconversão, foram utilizadas lagartas da espécie Batis folidamus. Essas lagartas são alimentadas com essas folhas de Aristolochia e dentro de seu organismo ocorrem reações químicas que vão o converter em um composto diferente do inicial. Então aí são feitos extratos fecais para avaliar essas reações químicas, esse processo de bioconversão que teve dentro de seu organismo, para ver se pode ter havido uma potencialização larvicida das plantas ou não. Uma vantagem desses produtos de bioconversão são que eles são naturais e de baixo custo. O objetivo do trabalho foi avaliar o potencial larvicida de extratos do gênero Aristolochia, bem como de seus produtos de bioconversão por Batis folidamus. Os extratos de folhas e os extratos de bioconversão foram preparados com uma maceração exaustiva em metanol e concentrados até a eliminação total do solvente, formando assim 10 extratos, sendo 5 de folhas de espécie de Aristolochia e 5 de fezes de lagartas de Batis folidamus alimentadas com essas folhas de Aristolochia, ou seja, seus produtos de bioconversão. Para a determinação da atividade larvicida, foram utilizadas larvas de Aedes aegypti da linhagem Rockefeller. Para a eclosão, os ovos foram alocados em um recipiente de plástico contendo água deionizada, fermento biológico e ração para peixes. Assim, ao atingir o 3º e 4º ínstar, foram feitos os ensaios de toxicidade. 20 larvas foram colocadas em um copo de plástico com água deionizada e o extrato a ser testado na concentração de 1000 mg por ml. Após todo esse processo de ensaio biológico, a mortalidade larval foi avaliada após 48 horas de exposição. A atividade larvicida de extratos vegetais e fecais em Aedes aegypti após 48 horas de exposição. Os extratos da planta de Aristolochia speranzae e Aristolochia ringis ocasionaram 90% da mortalidade larval, enquanto aqueles de seus produtos de bioconversão ocasionaram 100%.
Então, desses resultados já dá para perceber que houve uma potencialização, já com 10% a mais do que apenas o extrato da planta. 100% também foi ocasionado pelos extratos fecais de Batis polidamas alimentados com Aristolochia poliana e Aristolochia galeata. Mas, para os extratos da planta de Aristolochia poliana, ocasionaram 95%, ou seja, os extratos de bioconversão ainda assim aparecem superior aos extratos da planta. Para Aristolochia galeata também teve uma porcentagem menor do que os extratos de bioconversão. O extrato da planta de Aristolochia nevis ermondiana ocasionou 50%, sendo o menor de todos os extratos testados. E seus produtos de bioconversão ocasionaram 95%, também sendo diferente daqueles das outras plantas, porque todos teve 100% e esse apenas 95%. Já que o extrato da planta teve apenas 50%, já era esperado que ela não fosse muito potente larvicidalmente como as outras. Considerações finais. Os extratos aristoloquiáceos constituem uma alternativa promissora no controle de Aedes aegypti. E é importante ressaltar que a bioconversão potencializou a atividade biológica. E esses compostos podem ser uma alternativa ambientalmente segura para o controle de mosquitos, reduzindo os custos para a saúde pública. Agradeço ao Lecogen, o laboratório onde eu realizo a pesquisa, a CAPES, a CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul, a Fundect, e a UFGD. E também aos meus orientadores e os meus co-orientadores que me ajudaram na pesquisa. Obrigada. Bom, Lídia, parabéns pela sua apresentação. Deu aí 7 minutos de apresentação, então poderia ter falado um pouco mais, ponderado para dar esse tempo, né? Mas tá bom. Sobre a sua apresentação, eu gostei muito dos seus slides, são bem ilustrativos, um pouco texto, e aí, para melhorar eles, eu vou fazer uma sugestão para você de sempre se preocupar de colocar a fonte da imagem. Ah, sim. Porque eu fiquei até curiosa ali, por exemplo, da planta, né? Da onde que tinha sido aquela imagem, para saber se era daqui da região, se era uma foto de vocês. Então, como seus slides estão muito bons, poderia melhorar colocando a fonte, tá? Tá bom. Quantas espécies dessa Aristolá que vocês utilizaram? 5 eu fiquei espécies. curiosa. 5? Essa maceração que foi feita com metanol, né, para fazer os testes lá de extratos fecais, eu acredito que tenha faltado fazer uma análise do extrato, um teste, como se fosse um controle do solvente. Porque, assim, por mais que tenha feito a secagem para ficar só o extrato que vocês iriam utilizar, talvez isso possa influenciar nos resultados. Então, para evitar que talvez isso influencie, poderia ter feito um extrato que seria um controle, um controle de forma diferente para ver aí esse efeito dos solventes e realmente não influencia aí na morte desses animais. Sim, entendi. Essa bioconversão, você sabe me explicar mais ou menos como ocorre? Eu achei bem interessante e aí eu fiquei curiosa para saber. Então, a largata, ela ela se alimenta das espécies de Aristolochia e a partir daí, dentro do seu organismo vai ter reações químicas, geralmente mediadas por enzimas. E a partir daí a gente faz os extratos fecais, porque vai passar por todo esse processo de reação química, então vai ter uma mudança, não vai sair como entrou. Então a gente faz os extratos para ver. Aí assim, é mais reações químicas mesmo, dentro do organismo.
Mas é bem Aí tem uma interessante. proporção de fezes que faz a extração, e aí essa concentração ela é sempre a mesma, de massa de fezes. Sim, Entendi. E aí foi utilizada só uma proporção. sim. Ok. Era só essas dúvidas mesmo. Parabéns Tá pela bom. apresentação. Obrigada. Ótimo. Parabéns, Lígia. Agradeço. Ah, e chamo agora a Inessa. Bom dia, eu vou Inessa. estar carregando aqui os slides da apresentação. Tá. Você tem vídeo? Você tem câmera? Sim, só um minuto que tá abrindo. Calma aí. Tá carregando? Então, tá. Aqui não tá aparecendo. Só um minuto. Ainda não. Agora tá carregando. Isso. Aí, beleza. Tá, já tá aparecendo? Ainda não. Pelo menos não para mim. Não. Isso. Carregou. Carregou? Sim. Ok. Aí, beleza. Eu posso estar iniciando? Sim. Sim, eu não sei se está cortando aí o slide. Tá cortando? É isso, tá Verdade, cortando. tá cortando um pedaço. Tá aparecendo a metade, entendeu? Da esquerda para a direita. Aí se você quiser apresentar assim menor, não sei se tenta mais uma vez. Como é que eu vou colocar em modo de apresentação? Tá. E agora? Melhor, Camila? Agora tá aparecendo inteiro. Ok, então... Ah, tá. Então eu vou colocar. Bom, então posso estar iniciando? Sim. O trabalho que eu vou apresentar é Predadores, Carabídeos e Estafilídeos em solo tratado com entomopatogênios de pomar comercial de goiaba. As frutíferas são cultivares de alta relevância econômica e social, e no caso, como os produtores, eles têm algumas perdas, muita perda econômica devido aos insetos pragas que eles atacam tanto a folha como também o fruto, eles utilizam geralmente o controle químico para essas pragas. E esse controle, ele pode estar ocasionando danos à saúde humana devido ao consumo dos frutos com que eles também possuem resíduos resíduos tóxicos devido à utilização de pesticidas que eles utilizam no tratamento químico, né, ao longo da produção de frutos que os produtores fazem. E como alternativa ao controle químico, nós temos o controle biológico de insetos, que ele é a base do manejo integrado de pragas, e além dele não afetar a saúde humana, também é benéfico para o meio ambiente, também proporciona resultados eficazes no controle de pragas. Aqui nós temos uma imagem de um exemplo, né, de como que os insetos eles podem estar ocasionando prejuízos para os produtores da cultura da goiaba. E por conta disso, então, diversos agentes de biocontrole, eles têm sido pesquisados, né, como um método de controle alternativo para uma variedade de pragas. Entre elas, nós temos os triosídeos, as moscas das frutas e o gorgulho. E entre os agentes de biocontrole, os fungos entomopatogênicos, eles têm se destacado, porque eles são importantes agentes de controle biológico de insetos pragas nas frutíferas tropicais. Então, eles já vêm sendo utilizados
em diversas frutíferas tropicais, que é no caso dos citros, da banana, e entre outras, eles têm resultados bem positivos, né? É eficaz a utilização desses fungos, e no nosso trabalho a gente está utilizando com relação à cultura da goiaba. Aí aqui nós temos um exemplo de um inseto que ele está infectado com fungo. E em relação também, nós temos os coleópteros carabeídeos e os estafilídeos. Eles são predadores polífagos comuns em áreas de fruticultura. Aqui nós temos as imagens de exemplo de carabeídeos e de estafilídeos. Eles, no caso, eles são os predadores naturais dos insetos, pragas que atacam as diversas cultivares, né? E quando a gente está, os produtores, eles utilizam o controle químico, além do controle químico estar atuando em relação aos insetos pragas, eles também atuam com os predadores naturais. Já no caso do controle biológico, esses predadores naturais, eles podem estar coexistindo juntamente com o agente de biocontrole. Aí, no nosso trabalho, no caso, então, a presença disso daqui indicaria que tanto os predadores naturais como os fungos poderiam estar agindo no controle das pragas, né? O objetivo do trabalho é avaliar a ocorrência de espécimes das famílias de carabeídeos e de estafilídeo em solo do cultivo de goiaba, Psidium guajava, em solo tratado com fungos entomopatogênicos, o metarril e o bovério, no distrito de Santa Terezinha, no município de Itaporã, Mato Grosso do Sul. Em relação aos materiais e métodos, inicialmente foram coletados os frutos do pomar, um pomar comercial, né, daquela região. Aí esses frutos, eles foram levados para o laboratório. Depois de levados em laboratório, foram coletados os insetos, as larvas, né, no caso, e aí então foi levado novamente para o pomar. Lá no pomar, a gente fez um buraco, e então nós enterramos novamente esses insetos, no caso, para estar repetindo o que acontece, né, no pomar, e depois que nós colocamos ele no solo, nós pulverizamos com fungos entomopatogênicos. E esse fungo que nós utilizamos foi um metarril, que é um isolado de Metarrhizium anisophili, e o bovério, que é um isolado de Bovéria baseana. Após essa aplicação do fungo, né, nós colocamos essas gaiolas para evitar que os insetos, depois que eles emergirem do solo, eles fossem para o meio ambiente e se perdessem, né? Para a gente ter o controle certinho. Foi realizado, então, 2 aplicações desse fungo, dos tratamentos lá, em fevereiro e no mês de agosto, e após essas aplicações, nós depois fizemos as avaliações no mês de setembro, onde foram realizadas 4 coletas consecutivas, para analisar o efeito tanto do fungo no coisa e também para ver a ocorrência dos predadores. E, como resultado, além da gente estar observando a ocorrência dos insetos, que no caso foi do gorgulho que nós trabalhamos, mortos com fungo, a gente também observou que os predadores, eles estavam lá dentro da gaiola, naquela área onde nós pulverizamos os fungos entomopatogênicos. E isso daí é interessante porque a gente também observou outros insetos, também tinha formiga cortadeira, que também estava lá naquela área onde a gente coletou o solo, mas a formiga cortadeira, ela estava infectada. Já no caso dos predadores, eles não estavam infectados. Nós coletamos no total 8, tanto carabeídeo lá e os estafilídeos, foram 8 de cada um, ainda não foram identificados quanto à espécie, então a gente ainda vai identificar para saber qual espécie que seria desses exemplares que nós coletamos lá no pomar, para futuramente verificar se esses insetos, eles ainda podem estar coexistindo, então ao longo do tempo, se eles vão estar lá vivos ainda, mesmo com a aplicação desse fungo, e tá auxiliando, né, no caso, além do a gente ter o fungo endomatogênico lá que foi aplicada, controlando a praga, nós também temos o caso do inseto
ali auxiliando, que são predadores naturais. Então, estaria ajudando no caso do controle para o pomar lá, né? Então, dá uma ajuda aos produtores. Bom, então, no caso que essa ocorrência desses predadores, ele pode estar contribuindo com o manejo integrado de pragas no controle biológico do que a gente está utilizando ali naquela região, que é no caso dos fungos, né? E, além disso, o nosso projeto também, ele está dando apoio científico para a agricultura familiar. Então, a gente está orientando os produtores de frutíferas como que a gente vai estar utilizando como método de controle biológico, né? Nessa utilização desse fungo, até porque o controle químico, além dele ele ocasionar talvez o dano à saúde humana, ele também pode estar tendo a resistência, né, dos insetos. Já o controle biológico, não, a gente pode estar utilizando, tem uma vantagem além disso. E se no caso a gente verificar que esses predadores naturais ao longo do tempo pode estar coexistindo, então tem uma influência positiva, esses fungos, eles são ideais, no caso, para estar utilizando para o controle do manejo, né, do caso lá da goiaba. Então, ele diminui, além de da gente estar utilizando ele, diminuindo as pragas, ele também ele é benéfico para o ser humano e está ajudando lá o produtor, que, no caso, eles têm muito prejuízo com relação, principalmente ao gorgulho, né, nessa cultivar da goiaba. Bom, é isso, então, e um agradecimento ao CNPq, devido à aprovação desse projeto, também como as parcerias que nós realizamos tanto com os professores da UFGD e com relação à professora da UFMS. É isso. E, no caso, como o projeto é desenvolvido também pela Agraer, né, para a gente estar se deslocando, indo até o produtor e estar fazendo todo dando esse auxílio para ele, além de estar pesquisando. Bom, é isso. Obrigada. Bom, Inessa, parabéns pela apresentação. Ela deu aí 9 minutos e meio de tempo. É um trabalho bem interessante também, só que eu fiquei com algumas dúvidas de algumas coisas que eu achei que acabaram ficando faltando, mas eu não sei se é porque não está na apresentação ou é porque não foi feito mesmo. Uhum. Em relação a nessas pragas que vocês analisaram, foi calculado uma incidência, número de incidência, um controle com a ocorrência desses fungos e desses besouros ou não? Sim, foi, na verdade, o objetivo, assim, principal do projeto, ele era avaliar a ação do fungo com relação ao gorgulho. Então, a gente... e também o triosídeo e mosca das frutas. Ah, sim. Aí, a gente abriu um pouco o leque, porque a gente verificou essa ocorrência. Então, agora a gente também está, além da gente estar vendo a ação do fungo, com relação a esse inseto, que no caso do gorgulho, os triosídeos e as moscas das frutas, a gente também vai estar avaliando em relação a essa presença, né, de quais espécies que estariam ali, de predadores naturais. Entendi. Daí esses predadores naturais, que seriam esses besouros, né? Uhum. Eles são benéficos porque eles vão acabar atacando aí esses outros animais que estão prejudicando, mas, de forma geral, o que deu para perceber é que, mesmo que os fungos não afetem eles acabam afetando outros organismos, né? Você comentou das formigas? Isso. O fungo, ele, além dele estar afetando o nosso objetivo, que no caso seria o gorgulho, os triosídeos e tudo mais, ele também afeta formigas cortadeiras, que ocorre muito naquela região, também ocasiona prejuízos e tudo mais. E o fungo, na área onde a gente aplicou tudinho, as formigas comentaram lá naquele negócio, a gente observou a presença dela infectada com esse fungo. Entendi. E vocês perceberam mais algum outro inseto ou não? Pode responder? Pode? É só para dar uma coisa. Posso complementar? Eu faço parte da equipe. Sim. Eu vou só dar uma pincelada no projeto geral. Esse projeto ele é uma parceria da UFGD, UFMS
e a Agraer. A Agraer é empresa de extensão. Inicialmente, o objetivo era o controle microbiano das pragas-chave da goiabeira, que é o gorgulho da goiaba, né, uma linguagem vulgar, né, mosca das frutas e o triosídeo. Então, nós estamos controlando praga aérea, no caso do triosídeo, a mosca das frutas, como ocorre no fruto, o objetivo é controlar no solo as larvas, e a larva do gorgulho também o controle no solo. Além disso, nós vamos verificar a transmissão horizontal. Só que no meio da caminhada, quando nós já fizemos a parte de controle do triosídeo, e agora estamos partindo para controlar o gorgulho. Nessa caminhada, nós observamos, então, que dentro das gaiolas, que nós pulverizamos o fungo, houve a ocorrência de predadores. E, no caso, a ocorrência de outras pragas, como nitidúlide, como formiga cortadeira, e, no caso das pragas, elas morreram com fungo. No caso dos predadores, eles estavam vivos. Como eles entraram dentro da gaiola, nós não sabemos explicar, mas eles estavam lá e estavam vivos. Aí eu não sei se eles estavam roubando a presa ou se eles estavam atrás de outras presas. Provavelmente eles estavam à procura de larvas no solo, né? E aí, então, como apareceu agora, então nós mudamos e nós colocamos mais objetivos, que uma pesquisa ela dá origem a outra pesquisa, para a gente pesquisar a ocorrência desses inimigos naturais, concomitante com os fungos. Nós estamos utilizando o Bovéria baciana e Metarrhiza anisoplia para o controle dessas larvas. Entendi. Entendeu? Sim. Esse período que vocês escolheram aí aplicar esses fungos, ele está relacionado ao desenvolvimento dos besouros ou não tem relação nenhuma? O período que nós escolhemos, nós estipulamos, foi o seguinte: a literatura diz que as larvas de gorgulho, elas ficam até 120 dias no solo, aí emerge o adulto, né? Nós coletamos os frutos a campo, lá na área da Santa Terezinha. Esses frutos, eles vieram aqui para o laboratório, foram transportados, retiramos as larvas do gorgulho, um total de 30 larvas para cada tratamento. Essas larvas, elas foram colocadas em copo com areia e depois elas foram levadas no período matutino lá para o campo. Lá no campo, cada gaiola daquela ficou com 30 larvas. Nós fizemos um buraco, colocamos ela, aí colocou a terra que tirou em cima, tampou com a gaiola. No período vespertino, aí nós pulverizamos os fungos. Teve uma aplicação, né? Teve tratamento, recebeu uma aplicação, tratamento com 2 e tratamento com 3. Só que obedecemos as condições ideais para o fungo desenvolver. Foi levado num período que era chuvoso. Quando nós colocamos lá, choveu, né? E à tarde a temperatura estava ideal e a umidade relativa do ar também estava ideal. Depois nós voltamos na próxima semana, a cada 7 dias, para pulverizar. E aguardamos, então, o período de 120 dias para esses insetos emergirem. Só que isso não aconteceu. Nós deixamos também no laboratório uma testemunha, né? Uma testemunha que eu digo, são várias larvas de gorgulho em copos acrílicos, e umedecendo esses copos. Eles não emergiram, as larvas entraram em diapausa. Provavelmente devido à oscilação climática, que esse ano ela foi bem cruel com a gente, né? A seca. E quando chegou ao final dos 120 dias, nós acompanhamos essas gaiolas, só para vocês terem uma ideia, semanalmente, toda semana observando. Aí teve ataque de formiga cortadeira, que destruiu o voal, o pano que cobre as gaiolas, nós recobrimos novamente e semanalmente estávamos lá. Final de agosto, não emergiu ninguém dos 120 dias. Aí nós esperamos até que deu a primeira chuva no dia 15 de agosto. Aí, como o objetivo do trabalho é fazer com que o inseto adulto, ao sair do solo, ele infecte, né, ele receba o fungo, ele entra em contato com o fungo, se infecte e depois morra, então nós fizemos uma segunda pulverização, né, para garantir que aquelas larvas que não morreram com a primeira aplicação, então, quando for emergir o adulto, ele entra em contato, aí nós vamos criar esses insetos no laboratório, os que nós conseguimos capturar, eles estão sendo criados no laboratório, né, e verificar depois a causa-morte se vai ser por causa do fungo que ele entrou em contato. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Também na primeira chuva, não saiu os adultos, não emergiram. Os adultos foram sair agora no dia 30 de outubro, depois de uma chuva pesada, e em sincronia com a floração da goiaba. A goiaba já
emitiu flores, né, fruto, agora sim emergiram os adultos. Né? Então, além da temperatura no campo, eles sincronizam também a floração, que esses insetos eles se alimentam tanto de flores quanto de frutos da goiaba. Entendi. Uhum. Ok. Eram essas as minhas dúvidas. Ok. Muito obrigada pela explicação. Parabéns, Inês. Obrigada. Ok, Nessa, parabéns então, pela apresentação. Quero aqui já deixar o agradecimento, então, a todos os autores que participaram aqui do ENEP 2020, né? Essa foi a segunda sessão do evento. Comunico que essa sessão, né, para que eles, como ela está sendo gravada, ela será disponibilizada no YouTube. Quero agradecer aqui a doutora Camila, então, pela avaliação. Dúvidas, os autores, né, certificado, né, certificado vai ser disponibilizado no site, né, do evento, no período, durante o mês de dezembro. E os anais do evento vão estar no portal de eventos da UFGD, né. Então, estão todos dispensados, os autores. Eu quero, a doutora Camila, deixa eu te falar, a senhora tem alguma dúvida sobre a entrega das fichas de avaliação? Não, eu só quero agradecer novamente pelo convite, espero poder ter contribuído para o trabalho de todo mundo, né? Sim. E qualquer coisa, se quiserem também entrar em contato depois por alguma coisa, eu estou à disposição. Sobre a ficha, não, eu vou preencher ela e depois eu encaminho novamente no e-mail para vocês, tá bom? Isso, naquele mesmo e-mail, do INIC, né? INIC é o FGD. Isso. O seu certificado como avaliadora, né, vai ser encaminhado para o seu e-mail, e aí logo com o certificado eles vão solicitar a avaliação do evento. Ok. Obrigado, então, a todos, a doutora Camila, e até uma próxima oportunidade. Obrigada, tchau, tchau.